Seguindo a aula sobre o que é o texto original, para a pergunta que se faz visando os textos iniciais da literatura árabe, os primeiros, fundacionais, portanto, sobre a literatura escrita nos anos 500 e 600, que são dois corpos principais, um de poesia pré-islâmica, sobretudo, na forma de um gênero poético chamado qasida em árabe, e um conjunto de versículos que comporão um livro chamado Alcorão. Pois bem, dizíamos que a fixação desses textos se dá num ambiente em que há uma ortodoxia, uma nova ortodoxia religiosa chamada Islão, e ela é justamente a religião que dá sustentação a um governo, inclusive dinástico, que se forma em torno da cidade de Bagdad. Bom, o problema que se coloca na hora de pensar o que é esse texto original é que tanto o Alcorão como a poesia pré-islâmica são a expressão de pessoas não muçulmanas. Especialmente o Alcorão, ele é justamente uma das principais referências para a ortodoxia islâmica. Portanto, um texto que nasce no meio fortemente cristão e no meio que vai arregimentar aqueles que são originalmente pagãos e arabófonos, justamente eles que são imbuídos de outras formas de cultura e outras crenças. Então, justamente esse conjunto vai ser definido, vai ser preciso, vai ser tornado preciso nos anos em que se fixa o texto corânico e a poesia pré-islâmica, que são nos finais dos 700 e durante os 800. A tradição islâmica diz que não houve nenhum problema. O argumento é interessante, tem lá o seu valor dentro da lógica do dogma religioso. O Alcorão, embora ele tivesse sido escrito, os capítulos, na medida que iam sendo ditos para o profeta, eles eram escritos por um ou dois, a tradição menciona pelo menos dois grandes escrivães que botavam por escrito, usando vários materiais que tinham à mão, aquilo que era dito pelo profeta. E que, não sendo a escrita árabe daquele momento, nos anos 600, ainda amadurecida o suficiente para registrar toda a complexidade da língua, precisavam de pessoas que são memorizadores, que por sua vez trabalhavam em conjunto na hora de ler o texto que se ia escrevendo. Portanto, essa memorização ela vai passar dos anos 600 até o final dos 600, começa nos 700, e a partir dos 750 começa a ganhar corpo mais denso enquanto livro escrito. Então, todo esse tempo foi garantido por uma cadeia de transmissores, memorizadores. Bom, esta é a visão aceita pela tradição islâmica. A questão é que embora não se esperneie e tudo, em algum momento tudo indica que vai haver uma edição crítica deste livro. Até então, isso não é feito.
O argumento é: por que fazer algo? Para que submeter à edição crítica algo que nunca sofreu alteração? Mas e é isso que trato naquele artigo que está na bibliografia, é que há algumas passagens do livro que são de difícil, tem que fazer muita ginástica mental para entender determinadas passagens, que se você fizer alguma mínima alteração, que muitas vezes é um diacrítico, que pode estar acima de uma letra ou abaixo, em vez de ser um ponto, podem ser dois, em vez de ser um ponto, é um traço, que altera o significado. É o que tem feito estudiosos, especialmente a escola alemã, propondo que o livro possa ter outra lição. Mas isso é totalmente rechaçado pela religião islâmica. Por quê? O que se define como Alcorão é um texto tido como inalterável e inalterado, especialmente inalterado pela ação humana. A questão é, para o tradutor, isso que me interessa aqui, a questão é, se o texto é inalterado, então eu posso considerar que meu texto meu texto original está dado e a partir daí eu vou traduzir. Isso não acontece. Por que não acontece? Porque como é um texto que muitas vezes, não são poucas, você só consegue entender aplicando uma interpretação, você precisa, para interpretar, fazer associações. Essas associações, eu posso considerar que elas são, para simplificar, pelo menos duas. Uma das associações é, uma vez que o conteúdo é bíblico, no sentido da seu parentesco, quer dizer, há uma identificação dos termos bíblicos com os temas corânicos, então nada mais natural do que associar o conteúdo do Alcorão, um tema, com os outros livros religiosos, que são os livros de referência para aquelas pessoas onde o Alcorão surgiu. É natural isso. A outra referência para explicar uma passagem de difícil compreensão no Alcorão, isso que a tradição aceita, e na verdade ela determinou a partir dos Abássidas, portanto a partir do Islã ortodoxo em Bagdad, ela diz que quem deve salvar a interpretação do Alcorão são os explicadores, os comentaristas. Todos os livros, os comentaristas do Alcorão, que servem como apoio para você entender o texto corânico, eles só existem a partir dos anos 800. Pois é. O principal comentador, Tabari, é dos anos 800. Portanto, já nos finais dos 800. Portanto, o que se faz desde então é não traduzir o Alcorão em si, mas o sentido que o Alcorão tem, que é definido esse sentido pelos comentadores. Ora, todos os comentadores que houve ao longo da história do Islã, eles são comprometidos com uma ortodoxia e uma forma de exercer política cultural e política islâmica. Portanto, não há uma interpretação esvaziada de ideologias. Ao contrário,
está muito marcada pelas ideologias. E aí que se configura o problema. Certo? Então, certos textos são de difícil compleição. Um deles é o Alcorão. E por que isso é tema de uma aula num curso sobre tradução? Porque ele simplesmente é o principal texto de toda a literatura árabe. Vocês alguém consegue conceber uma cultura basicamente de boa parte da população do mundo hoje, que, que uma cultura de toda essa gente isenta da Bíblia? Impossível. Por mais que eu tenha livros muito interessantes, Dom Quixote e assim por diante, a Bíblia é o nosso primeiro referencial como civilização. Pois bem, a Bíblia islâmica é o Alcorão. Portanto, é muito difícil não considerar a complexidade e ir direto para um livro que é fundamental sem levar todas essas questões, né? Então, assim, não há uma tradução do Alcorão ingênua. Toda ela está com alguma coisa comprometida. Bom, e por que a poesia pré-islâmica, que não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com o Islão, ao contrário, ela é tida como pré-islâmica e ponto final? Por que ela é importante e por que ela entra nesse rolo? Porque justamente para eu dizer como era de fato dita aquela poesia, ou seja, qual é a correção daquela palavra para ela estar naquele poema, o mesmo critério foi usado para definir aquele poema, aquela palavra, aquele poema, é o mesmo critério usado para definir a correção linguística do Alcorão. Então eu precisei entre aspas, não eu, quer dizer, quem editou pela primeira vez e quem comentou esses textos pela primeira vez, na segunda metade dos anos 700, em Bagdad, aliás, em Kufa, justamente ele vai dizer que a língua da poesia já estava definida, complexa, 50 a 100 anos antes da vinda do profeta. E que, portanto, quando o Alcorão é revelado ao profeta do Islão, ele já é dado numa língua amadurecida, perfeita, plena e compreensível à sua época. Portanto, o Alcorão, quando ele é revelado em língua árabe, é numa língua amadurecida. E aí tem um problema. Eu tenho um problema. É a palavra mubin em árabe que aparece no Alcorão, que diz um árabe claro. Pois bem, parece que a tradução mais interessante para essa palavra é língua tornada clara. Língua que se faz clara porque está sendo precisa, está num processo de, quer dizer, tudo aquilo que é dito em árabe, que era dito nos anos 500, num árabe ainda confuso e obscuro, quando vem o Alcorão, ele se vem numa língua mais perfeita e mais clara. Bom, essa, digamos assim, é a grande questão, tá?
e é um ponto de partida para quem vai traduzir. Traduzindo em miúdos, em termos práticos, o que muda? Primeiro, há que mudar é uma proposta que, ao se traduzir o Alcorão, abra-se mão dos comentários, porque os comentários são comentários. O que é um comentário feito 200 anos após a revelação de um livro? É uma tradução. Alguém comentar algo e dizer qual é o significado é traduzir em outras palavras aquele significado. Pega-se um texto sintético e torna ele um texto analítico através de uma frase, uma palavra, um conceito que precisa ser definido com várias palavras. Portanto, se eu vou traduzir aplicando o comentário, eu não estou traduzindo o sintético, estou traduzindo o analítico. Estou trazendo para dentro do Alcorão, que é um texto do século VII, início dos anos 600, trazendo para ele noções dos anos 900, dos anos 1000, 1100, 1200 e assim por diante. Portanto, o que tem que fazer? Qual é a tarefa do tradutor? O tradutor é convidado para ele ser um intérprete, mas não intérprete analítico, mas um intérprete sintético. Ou seja, ele vai propor uma face, que é a face do texto traduzido, que é uma face porosa. Esta face do texto da tradução, tão sintética quanto a síntese primeira do texto árabe, ela vai confrontar e continuar sintética, precisando de alguém que a interprete. Então, um texto, uma tradução, um Alcorão, vamos supor, em português, um Alcorão sintético em português, precisará, obviamente, de alguém que o interprete, dizendo qual é o sentido, se eu quiser explicar para alguém que está procurando uma referência religiosa, por exemplo. Pois bem, isto é considerado herético. Porque se você coloca um texto, que é uma tradução sintética, boa, com alguma qualidade, digamos assim, com algum poder de precisão, de acerto, tão bom, a ponto de ele se tornar uma referência a partir da qual eu explico, eu desenvolvo uma exegese a partir de uma tradução, de algum modo eu obnubilo, escondo e esqueço o texto árabe original. Isto, para o Islão, é um problema. Isto é heresia. E é essa a mentalidade, é essa a questão que envolve o trabalho com um texto tão importante para a história da nossa civilização. Eu acho isso muito interessante, porque na verdade, como trabalho, o que deseja um tradutor? Né? O tradutor ele deseja que o seu texto seja bom o suficiente para representar aquilo que não é possível de existência para aquele leitor, a não ser numa outra língua. Qual o problema disso? Nenhum, em princípio. O que fez o Alcorão nos anos 600? O Alcorão explicou, quer dizer, é uma versão dos mitos bíblicos trazidos naquele momento numa nova língua, uma língua que se diz mais interessante, mais clara e mais perfeita do que a realização anterior de outros textos que estavam sendo ditos nessa língua. Portanto, ela até tem pretensões. Uma referência, uma passagem corânica, do texto do livro corânico,
ela é escrita numa língua perfeita e aperfeiçoada, de tal modo que aquilo que o tema que ela elenca, que ela referencia, que era tido antes numa outra língua, em hebraico ou em grego, se torna em segundo plano, porque há uma língua que atualizou aquele sentido e o tornou mais perfeito. De algum modo, de uma perspectiva não religiosa, o Alcorão é uma tradução dos conteúdos bíblicos. É uma tradução que, para uma boa parte da humanidade, se tornará mais correta e mais perfeita, né, do que as outras realizações, ou seja, o Antigo e o Novo Testamento da Bíblia, bíblicos. Então, o Islã, de algum modo, nasce como uma tradução da Bíblia. Não a ação de um homem que vai lá e sentou e traduziu, mas um processo de tradução dado oralmente entre aqueles cristãos e aqueles judeus que falam árabe, que vão encontrando uma forma mais adequada para dizer aquelas mesmas coisas de um modo árabe mais perfeito. De fato, a língua árabe se torna uma língua muito, muito elástica, muito adequada. Vocês percebem qual é o problema? Bom, esta era a minha contribuição para esse primeiro módulo sobre a constituição do texto original para os textos fundamentais que estão na base da literatura árabe. Muito obrigado. Espero que vocês façam uma boa leitura do texto referido e a gente vai se encontrar para o debate num próximo encontro na plataforma do Google Meet.